Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Dizem que a história se repete e eu acho que às vezes ela é quase que exatamente a mesma. É lógico que o mundo tá diferente e muita coisa melhorou de uns anos pra cá, mas existem problemas que estão perseguindo a gente desde os anos 90 e que a gente ainda não conseguiu resolver. Então, bora dar uma olhada quais são esses problemas? Porque acho que é importante a gente saber, né? Então, vambora! Um dos maiores bens de consumo do brasileiro é, sem dúvida, o carro. Calhambeque, bip, meu coração ficou com calhambeque, bip. Junto com a casa própria, ele é aquele sonho que todo mundo um dia pretende alcançar. Só que não é nada fácil comprar um carro tanto novinho quanto um usado por aqui, né? Principalmente se a gente pegar o durante e o pós-pandemia, né? As coisas conseguiram ficar ainda piores. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, o nome do negócio, que a sigla é Anfavea. Nossa senhora. Os carros novos estão custando 18% mais caros e os usados estão na base dos 22%. Que é mentira, né? Porque tá muito mais caro do que só 18%, tá uma fortuna, quase dobrou o preço do carro. É verdade. Só que isso não é novidade pro brasileiro, que sofre com o preço do veículo já faz bastante tempo. Nos anos 90, existia uma discussão sobre o valor dos carros populares, que eram isentos de impostos quando saíam das montadoras, mas que ganhavam uma taxa de juros alta quando ia para as concessionárias. Pela tabela, um Corsa 1.0 custa $7.500. Quanto você pagou? $11 mil. Vale a pena pagar a mais por um carro popular? Será que por esse valor que você pagou a mais, você não compraria um carro de melhor qualidade, um Cadete, por exemplo? Eu sempre sou da opinião que mais vale um gosto do que um centavo no bolso. Então eu comprei e paguei ágio por ele. Esse valor a mais é conhecido como ágio e hoje ele acontece da mesma maneira. Só que geralmente a gente conhece como juros de parcelamento. Isso a gente conhece muito bem, né? Felizmente eles vêm até jantar na nossa casa. Na época, as concessionárias ou até mesmo as pessoas físicas compravam os carros sem impostos e revendiam com uma taxa extra para aumentar o lucro. A Anfavea já existia na época e tentava regular essa prática aí. No final, o brasileiro que nunca tinha muita opção acabava pagando mais caro num carro popular para ter acesso mais rápido e sem muita burocracia. Você não tá tendo um déjà vu não, né? É que a coisa continua a mesma coisa, basicamente. Nós, ó... Acorda, o sinal tá vermelho. Ai, desculpa, eu não vi. E falando em carro, quem for motorizado desde os anos 90 vai saber bem do que eu tô falando. Congestionamento, o trânsito, o bicho pegando. O trânsito no Brasil é ruim desde o século passado, quando tinha menos carro na rua. Então você pode imaginar como é que hoje em dia que tem mais o negócio tá, né? Nessa reportagem de 1997, a gente vê as imagens de um congestionamento de 170 quilômetros na capital paulista, lá em São Paulo, né? Numa véspera de feriado. Faça uma conta rápida. Em média, cada veículo ocupa 8 metros de asfalto. Em 24 quilômetros cabem, um atrás do outro, 3 mil veículos. Como ali no meio há 4 faixas, são 12 mil carros, caminhões e ônibus que estão presos na pista expressa da Marginal Tietê. Já essas imagens aqui são de quase 10 anos depois, em 2006, mostrando como a situação não está muito diferente. E essa aqui agora, ó, é de 2020, do mesmo trecho da reportagem de 97. O Brasil é considerado o segundo pior país do mundo inteiro para se dirigir. E isso é por conta não só do trânsito, né? Mas também das condições das avenidas e rodovias, da sinalização e do número de acidentes. A gente só perdeu para a Rússia. Ó, e lá tem tanque passando na rua. Nossa, a gente perdeu pra Índia também. É mesmo, né? Agora pensando aqui, não é nada contra a Índia não, tá, gente? Só que tudo contra o trânsito da Índia, que é uma loucura. Mas precisamos ser justos, né? Em 1998 foi implementado o Código de Trânsito Brasileiro, que é bem mais complexo e detalhado se comparado ao Código Nacional de Trânsito, que tinha entrado em vigor em 1968. Que esse Código de 68 devia ser assim, ó: se duas carroças passarem uma do lado da outra, pelo menos aqui em Belo Horizonte é assim, né? O CTB regula todos os transportes terrestres e sempre atualizado. E por conta dos novos limites, das punições e multas depois que ele entrou em vigor, os números de acidentes diminuíram
diminuíram e com menos acidente acontecendo, o trânsito no geral flui melhor. O problema é que a gente não teve um aumento de estrutura que acompanhou o aumento do tanto de carro e caminhão, ônibus que tem na rua, né? E por isso a gente ainda está enfrentando os mesmos problemas dos anos 90 em relação ao trânsito. Por mais que todo mundo ainda sonhe em comprar seu carrinho, a solução mais viável para a melhoria do trânsito no país continua sendo o investimento em transporte público. Eu sei que muita gente torce o nariz para pegar ônibus, né? Metrô, trem, esses negócios aí. Mas quanto mais gente estiver usando um carro de 5 lugares sozinho, mais longe de melhorar o trânsito a gente vai estar. Porque assim, cada vez vai ter mais gente no mundo, né? Eu sei que a Bárbara tá olhando para mim e ela fala assim, andou de ônibus. Renatinho anda de ônibus. Eu prefiro ir a pé do que de ônibus. Essa é a grande verdade. O que eu pensei foi, trânsito não tá tão ruim. Tem isso também. Será que em 2027 eu vou conseguir fazer um vídeo diferente desse aqui falando do trânsito, né? Deixa aí nos comentários quais são suas expectativas para o trânsito brasileiro do futuro. Outro problema urbano que o Brasil sofria nos anos 90 e continua sem conseguir resolver é a questão das enchentes nas grandes cidades brasileiras. Como a grande maioria das cidades foram construídas sem muito planejamento, né? Todo ano, quando chove um pouco a mais do que o normal, alguma cidade fica alagada, né? Quanto maior for a cidade e menor for a área de vazão de água, que é tipo para onde que ela vai, né? Mais chances de acontecer uma inundação. Por isso que o Rio e São Paulo são as cidades que vira e mexe e sofrem com esse fenômeno. Mas não significa que é exclusividade delas também. Olha esse registro de enchente em Piracicaba, interior de São Paulo, em 1990. E esse no interior de Rondônia. E a gente não pode esquecer que, junto com as enchentes, também tem os deslizamentos nos morros, que é o que deixa as comunidades apavoradas nas épocas de chuva até hoje. O primeiro registro de enchente no Brasil é de bem antes dos anos 90, é de 1855. Ele aconteceu onde hoje é a cidade de Blumenau, em Santa Catarina. O rio Itajaí-Açu ficou cerca de 15 metros acima do nível comum por conta de uma grande chuva, e foi relatado pelo fundador da cidade, Hermann Blumenau. Por mais que o Vale do Itajaí ainda sofra com enchentes quase 170 anos depois, elas são um pouco mais tranquilas por causa dos investimentos em infraestrutura, o que não aconteceu no restante do país, que vira e mexe tá no jornal com mais uma inundação. Ei, gente, vocês estão bom? Ó, passando para falar que o Nerd Show foi indicado ao prêmio Influenciadores Digitais 2022 na categoria Conhecimento e Curiosidades. Então, né, nós temos que fazer assim, ó, nunca ganhei nada, a gente nunca concorreu a nada, a gente tem que ganhar esse negócio aqui. E tem um pessoal grandão concorrendo com a gente, né? Então faz o seguinte, ó, você quer ajudar o Nerd Show a ganhar, falei, vai esse caneco para casa? Clica no primeiro link da descrição e vota, tá? Categorias Conhecimentos e Curiosidades, tá? Vai lá, Nerd Show. Bonitão. Você vai ver que tem um tanto de categoria até chegar na nossa, mas se você não souber quem que é, também precisa votar não, tá? Vai lá, vota, né? Vai até o dia 11 de setembro. Então não deixa de votar não, senão eu vou ficar chateado e triste, tá? Vamos levar pra casa o caneco? Desde quando o Brasil começou a medir, a gente constata um problema sério, o analfabetismo. E olha que os critérios para considerar alguém alfabetizado são relativamente simples, né? Só tem que a pessoa conseguir escrever um bilhete que se entenda. Uma reportagem da Folha de São Paulo de 91 aponta que 50% da população naquela época tinha, em média, só 4 anos de estudo regular no Brasil e que 25% das pessoas acima de 14 anos podiam ser consideradas analfabetas. Isso é 1/4 da população, gente. É muita gente. Felizmente, esse número não continua assim, porque nos anos 2000, um monte de política de incentivo aos estudos começaram a ser feitas ainda lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Você deve lembrar como era comum ter algum conhecido que parou de estudar quando você era mais novo. E hoje é difícil ver criança na rua no horário da escola. Claro que o Brasil é grande demais, e quanto mais pobre a região, maior é esse número. Mas a média geral de analfabetos feitas pelo censo de 2018 é de 6,8%. Só que aí surge uma questão que não se levava em consideração nos anos 90. O analfabetismo funcional. Essa é uma categoria de pessoas que até conhecem as letras, os números, né? E conseguem escrever coisas. Só que eles não conseguem interpretar textos relativamente simples. Isso é o que mais tem na internet, inclusive, né? Ou abre o Instagram, nossa, tá cheio desse aí. Esse número é bem mais alto, né? Na virada do século eram 39%. E hoje ainda são 27% das pessoas entre 15 e 64 anos.
anos. Esse problema é difícil de resolver porque o sistema de ensino acaba formando analfabetos funcionais e não combatendo. A gente teve recentemente o caso do Luva de Pedreiro, né, que todo mundo está sabendo do que se trata e que no final das contas pode ter acontecido por causa de um contrato que o Irã e seus pais não conseguiram avaliar por não conseguirem interpretar o que estava escrito lá, é o que dizem. É o último caso mais emblemático de analfabetismo funcional que a gente tem notícia. Apesar do número estar caindo, ainda está longe de zerar e ser 100%. O IBGE divulgou no dia 19 de janeiro de 2000 o índice de desemprego de 7,6%. Nossa senhora, esses jornais são chatos, né? E a imprensa da época, principalmente as colunas de economia dos jornais, fizeram matérias e mais matérias chocadas com esse número. Porque se comparassem com o número dos anos 90, a taxa era só de 4,3%. Imagina como que o pessoal ia ficar doido se ele soubesse que nos dias atuais é 11,1%. Claro que a gente teve uma pandemia que agravou o problema, né? Mas o desemprego no Brasil nunca teve tão alta em todas as regiões do país. Esse é outro problema que a gente escuta desde quando é pequeno, né? E que todo candidato diz que vai resolver depois da eleição. Não, a hora que eu for eleito, nossa senhora, o pau vai cantar, gente. Vai ter emprego pra todo mundo. Mentiroso! Mas acontece que essa questão é daquelas tão sérias que não vão se resolver em 4 ou 8 anos de mandato, né? Mas sim com um plano de governo que, mesmo trocando de presidente, precisa ser mantido pelo próximo governo até que a gente tenha resultados reais. Só que política de longo prazo não dá volta, né? Então é mais difícil de fazer. E ainda tem mais um problema. Com a modernização da indústria e com a tecnologia evoluindo mais rápido que até do que Pokémon, né? Já várias funções vão ficar obsoletas. E a tendência é que o desemprego aumente ainda mais, porque muita gente vai ser substituída por robô. Isso, na verdade, é uma grande verdade. Até eu tô meio preocupado, né? Será que vai ter o robô Nerd Show que fala sobre coisa velha? No Brasil, todo mundo cresce com a palavra inflação na cabeça, porque a gente escuta sobre isso desde sempre, né? Para quem ainda tiver dúvida, basicamente, a inflação é quando o preço de tudo aumenta e o seu dinheiro passa a valer menos. Quanto maior a inflação, mais alto é o seu custo de vida. Hoje em dia, ela tá batendo na casa dos 10%, o que não é nada bom, né? Mas olha, já foi bem pior também, né? Nos anos 60, o gasto com o governo militar e a crise do petróleo fez a inflação chegar em 92%, o que parece pouquinho quando a gente compara com o final dos anos 80, né? O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. O governo militar pegou bastante dinheiro emprestado. E uma hora, né? A hora que você... É que nem o cartão. A fatura chega e você tem que pagar. Em 89, a inflação batia os 1.900%. É aquela época que seu pai fala que ia no mercado de manhã e o preço era um e se fosse à tarde era outro. E ficava o povo lá trocando os preços na hora e tal. Daí o Brasil fez um monte de plano econômico para tentar dar um jeito e teve congelamento de preço também. Quando a gente chega nos anos 90, você pode não acreditar, mas foi o nosso recorde, foi 2.400% de inflação ao ano. Só que os planos econômicos do Collor deram uma reduzida e a gente fechou 99 com 9% depois de anos. E no começo dos anos 2000, a economia foi tratada com um pouquinho mais de atenção. O país ficou mais confiável para os investidores, teve o plano real e tudo mais. Finalmente a gente ficou um tempo na média de 5% ao ano. Mas nos últimos anos a gente degringolou de novo, mesmo sem comparar com as décadas passadas. A gasolina, por exemplo, só no acumulado deste ano já teve aumento de 46%. E o diesel, 40%. O gás de botijão também ficou 27% mais caro este ano. Hoje, a gente ainda vive aquela questão da troca de preço com a questão da gasolina, que muda quase que todo mês. E o preço das coisas no mercado, né, assim, eles estão falando por si só. Mas a boa notícia é que com a pandemia chegando no fim, as projeções são que tudo acabe melhorando nos próximos anos. E a gente possa comprar um tijolo sem ser R$200, né, porque agora tá difícil. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não deixa de deixar aquele joinha maroto, delicioso e gostoso, né? Porque aí a gente vai dominar o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!